Para o jogo de domingo, né, a gente já sabe que o Barroca vai ter duas baixas confirmadas, assim, desde o último jogo, que é o Douglas Baggio no ataque e o Igor Militão no meio-campo. Os dois jogadores receberam o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão domingo contra o Remo, Thiago. Então só para resumir, em cima das suas colocações, o CRB então perde qualidade com a saída dos dois. Perde qualidade. Perde qualidade num jogo extremamente pesado contra o Remo. O Fernando Henrique não fez nenhum bom jogo, assim, nenhum grande jogo com a camisa do CRB. Foram apresentações muito ruins, inclusive contra o Atlético Paranaense na estreia dele. Foi uma falha dele que acabou originando o primeiro gol do Atlético, né? O gol do Allan Kardec. Mas eu não estou condenando o jogador, só para deixar claro. Mas comparando as apresentações, o nível técnico que o Igor Militão tem demonstrado, assim, é absurdo. A diferença é muito grande. Então acho que o CRB de fato perde ainda mais no meio-campo do que no ataque. Concordo que não é a característica dele, mas ele mostrou quando entrou que consegue também fazer esse papel, inclusive melhor que o Fernando Henrique. Mas de fato o Barroca vai ter uma dor de cabeça grande. E pensando na escalação inicial, ok, eu acho que o CRB tem um prejuízo. Mas imagine no segundo tempo desse jogo contra o Remo, se faltar perna e o CRB precisar fazer substituições. Vai ser muito complicado, porque o banco de reservas naturalmente já tem apresentado muita dificuldade de manter o nível técnico do time titular. E aí você imagina entrando com dois reservas de titular e depois os caras que vão precisar substituir essas peças. É uma situação muito, muito delicada do CRB para o jogo de domingo, mas vamos torcer para que o Barroca ache aí a melhor alternativa para montar essa equipe. Perfeito, você sempre fala... Só me permita, viu, Thiago, em cima disso que o Thiago Luiz disse, e tudo isso que a gente está falando dessa dificuldade em cima de um grande time, que vem muito bem na competição, é comandado pelo Daniel Paulista, que, queira ou não, conhece esse DNA do time do CRB, trabalhou com alguns jogadores, ou com a maioria do elenco, também conhecendo todos os detalhes desses jogadores, e o jogo se torna ainda mais complicado. Em casa, o CRB tem sido forte em casa, tem feito jogos bons contra times fortes, contra times grandes, mas eu acho que não é exagero, por essas circunstâncias, dizer que esse, talvez, até mesmo dos jogos em casa, seja o jogo mais complicado que o CRB vai ter até agora na temporada. O CRB fechou com o Giovani, né? Já adiantou a contratação, o jogador está aqui para fazer aquela bateria de exames, de testes físicos, para poder, de fato, assinar contrato com o CRB. Tem uma informação de que o CRB também entrou em contato com o Paulinho Boia, né? Um atacante de beirada, que já passou pelo Paysandu, inclusive, tá jogando fora do país. E aí o CRB fez contato para saber a situação do jogador. Só que uma coisa que a gente precisa pontuar, o CRB tem disputado muitos jogadores, porque em tese é a mesma faixa, o mesmo poderio financeiro, digamos assim, o mesmo patamar financeiro de Remo e Paysandu, e tem disputado alguns jogadores com esses clubes. Só que o Remo está tendo um aporte financeiro absurdo lá no Pará. Então, assim, é uma disputa difícil. O CRB vai precisar fazer algumas manobras. Mas essa contratação aí dificilmente vai rolar do Paulinho Boia. Muito bonito, e eu lembro dessa coisa da tua torcida vai te levantar, que ao longo da campanha na Série C, eu vi essa faixa uma vez na arquibancada. Eu falei, cara, você vai pegando elementos e vai incorporando pra transmissão. Eu falei, pô, isso aqui é legal. Cara, que maneiro. Porque eu acho que isso aqui traduz bem, né? É um time, porra, assim, um clube que se ferrou em quarta divisão e ficou sem divisão, e frustração aqui, ali, time ruim montado aqui, às vezes trazia uns cabeça de bagre, a coisa não ia, mas a torcida tava lá, cara. A torcida, todo jogo, a torcida lotando o Mangueirão. A torcida do Remo, tem torcida
torcidas que têm esse perfil, né? Tem torcida que se desmobiliza fácil. Sim. Sim, tem torcida menos presente, até maior em número, mas que, assim, precisa de mais coisa pra ir pro estádio. A torcida do Remo, você precisa disso aqui. Eles são tão apaixonados, cara. Se bastam, né? Se bastam. Você só precisa de muito pouco. Você precisa só botar a camisa do Remo e ir pro estádio. É isso, é isso. Eles são assim, eles são esse perfil de torcida presente. E aí eu comecei a usar essa frase da tua torcida vai te levantar e tal. Narrei o acesso, fiquei marcado por isso. E agora, quando o time sobe pra Série B, eu fico muito surpreso, porque a galera começou a resgatar uma narração de 9 anos.